Olá, estou aqui de novo, nossa série Drops de Tai Chi, né? Então é um ano que está terminando e nós começamos esse conceito do espaço Tao Sense, né? Suporte. Começamos esse ano no sentido de ter um espaço voltado a atividades holísticas, né? Principalmente para professores, terapeutas, né? E no sentido, numa visão de coworking, ou seja, as pessoas podem usar por períodos as salas, né? Então reservar, né, por períodos, ou seja, isso, o conceito é que isso poderia ajudar os terapeutas, os professores a desenvolver, viabilizar as suas atividades, né, os custos do seu trabalho, né? E isso no sentido de desenvolvimento de atividades que a gente chamou de holísticas, né? Ou atividades místicas, ou atividades esotéricas. Aí depende de como cada pessoa, cada profissional descreve, né? Denomina a sua própria atividade, né? Mas aqui a nossa visão do espaço Tao Sense Suporte é justamente de apoiar atividades, né, práticas que nós entendemos que fazem parte da natureza humana, ou seja, quando a gente fala de energia, quando a gente fala de espírito, né, humanidade, né, na nossa visão nós estamos falando de uma dimensão das pessoas e às vezes uma dimensão desconhecida, uma dimensão pouco desenvolvida, né? Então é muito fácil para uma pessoa dizer que acha que não existe essa dimensão energética, essa dimensão da energia vital, apenas porque essa dimensão ela se manifesta, as pessoas contatam, as pessoas desenvolvem essa dimensão num nível um pouco mais evoluído, eu diria, um nível um pouco mais avançado, né? Por outro lado, a gente pode dizer que todas as crianças, todos os nenês, todos os jovens, eles, pela própria natureza, eles já têm essa dimensão da vitalidade, dessa que a gente chama de vitalidade, né? Como um dom, como uma prática normal, uma prática natural. Então, na verdade, quando a gente fala de desenvolver a espiritualidade ou de desenvolver a vitalidade, né, a energia vital, na verdade a gente está estimulando as pessoas a relembrarem, né, ou lembrarem, rememorarem quando elas eram crianças, ou quando elas eram nenês, ou quando elas eram jovens, né? Então tem algum mecanismo cognitivo, algum mecanismo educacional que conforme as pessoas crescem, as pessoas amadurecem, as pessoas vão... um treinamento, eu até diria, cultural, né? Que a pessoa desconecta ou a pessoa põe em segundo plano ou até esquece, né? Esses aspectos energéticos, esses aspectos assim, sentir, né? Aspectos do sentir, né? A gente pode dizer da emoção, né? E a gente desenvolve muito mais o pensar na nossa cultura, na nossa sociedade. Então isso, como a própria cultura, a própria educação, naturalmente tem vantagens, mas pode ter desvantagens também, principalmente num sentido de um desbalanceamento, de um excesso de pensar, né? Então o Tai Chi, ele vai, de uma maneira, o taoísmo, ele vai procurar desenvolver esse aspecto do sentir, daquela coisa intuitiva, daquela coisa nata, né? Que as crianças têm, que os bebês têm, os jovens têm, que não depende de aprendizagem, propriamente dito, né? E no sentido que isso pode ser uma dimensão, pode ser um aspecto vantajoso e até necessário quando você pensa em termos do seu bem-estar, da sua saúde e da sua felicidade. Ou seja, a gente sempre vai discutir, sempre vai colocar
nas nossas apresentações, nas oportunidades que a gente tem de falar para as pessoas, né? Que a dimensão da energia vital, a dimensão da vitalidade, faz parte da nossa natureza. Então, negar isso é como negar uma parte de você mesmo. É como você dizer, eu não tenho uma perna, não tenho um braço, enfim, não tenho uma orelha. É uma coisa que na nossa visão taoísta, na nossa visão de Tai Chi, a gente, como praticantes de Tai Chi, nós temos experiências, nós passamos por sensações de energia vital, né? É uma dimensão que faz parte do nosso dia a dia, né? Do nosso cotidiano, né? E nesse sentido, a gente lamenta, por exemplo, alguém que nunca teve essa possibilidade de conhecer ou de experienciar esse lado energético que todos temos, né? Então esse é dos motivos que leva a gente a ter um espaço dedicado ao desenvolvimento holístico, ao desenvolvimento da dimensão da vitalidade, da energia vital, que as pessoas possam conhecer, experienciar, né? E se beneficiar disso, né? Porque às vezes a pessoa está mal, está deprimida, está com doenças, com dores, né? E às vezes isso a causa desses problemas pode ser uma natureza energética, de natureza energética. E uma vez que ela resolve, ela melhora a condição energética dela, esses problemas podem desaparecer, podem se resolver, né? Porque ela está dando um atendimento, está cuidando do seu lado, da sua dimensão energética. Então desejamos boas festas, boas entradas. Esperamos que no próximo ano possamos desenvolver mais atividades holísticas para tornar o mundo em que nós vivemos mais humano, né? Para tornar as pessoas mais gente. Tá bom? Então, muito obrigado. Até a próxima.